Olá, então o objetivo desse vídeo é apresentar aqui o uso do Colab para GPU. Através de umas pequenas adaptações eu vou usar o material de um mini curso que vai ser oferecido no WSCAD 2019. Então você pode compartilhar, tem um link no vídeo, abrir o Colab no seu Google Drive. E aí você vai estar podendo visualizar aqui a sequência de ações. Tem na barra lateral, se você clicar aqui no canto, você pode ter acesso às sessões, né? Eles estão organizados por sessões. Então a primeira sessão é mais a introdução, qual que é o objetivo do curso, a metodologia, que o material ainda está sendo desenvolvido. Na segunda sessão a gente já mostra como executar um trecho. Então o que a gente fez? A gente adaptou do Git do Andrei, que criou dois plugins para executar dentro do Jupyter do Colab código GPU. Ele tinha feito com por 100% CU, a gente mudou para por 100% GPU. Então para fazer funcionar, a primeira coisa você tem que executar o Jupyter para baixar o plugin. Prestar atenção que na preferências aqui no runtime, quer dizer, né? No runtime, não esquecer de configurar aqui o change runtime type para incluir aqui a GPU, né? O hardware acelerador GPU, né? Python 3 GPU. A gente vai rodar código CUDA, né? Porque através desse plugin a gente consegue ter acesso. Então, uma vez instalado, a gente clica carregar o plugin e estamos prontos aí para executar os primeiros exemplos. Então o primeiro exemplo é um exemplo muito simples, que executa uma função de somar dois números e retornar no terceiro. Então somar mais B e grava a resposta no C. Para isso você é obrigado, no código da função main, que está aqui abaixo, alocar os três números na GPU, né, o DA, DB e DC. Inicializa os valores aqui na CPU, copia com CUDA main copy os valores de A e B e chama o kernel com um bloco e um thread para ser executado. Então é um exemplo bem simples, é um exemplo de C, e o fato de ter colocado por 100% GPU, aqui está um exemplo já mostrando uma execução anterior que deu 9, eu posso mudar aqui o valor, né? Posso colocar aqui 4, então vai ter que dar 12, e na hora que eu clico aqui eu já consigo executar e vejo o resultado. Esse segundo exemplo já é uma soma de vetor, que é um exemplo clássico de GPU. Foi extraído, né, do livro CUDA C Professional Programming, que eu indico para introdução à GPU. Os 5 primeiros capítulos são muito bons. Então aqui a gente tem o código da soma de vetores, então também é um código bem simples, né? Cada thread vai somar um elemento do vetor, né? Você vai lançar um bloco de threads. Ele trabalha com o tamanho do vetor aqui em grande, 2 elevado a 26, 64 MB. Vai fazer a alocação, vai fazer a transferência, e ele está fazendo também a monitoramento do tempo com os eventos do CUDA. Então você cria um evento start e um stop, registra o evento start, chama o kernel, depois registra o evento stop, manda sincronizar e você tem o tempo medido aqui. Então não só dá para executar aqui, como também medir o tempo. Então a gente coloca lá por 100% GPU, o código aqui. Agora a gente vai executar. Então ele vai somar os vetores e além disso ele vai mostrar o tempo medido com os primitivos de evento aqui. Então aqui mostra a GPU, né, que executou, foi na K80, que mandou imprimir aqui no início do código qual que é o device. O tamanho do vetor, que é 64 MB, né, exatamente 67 milhões, né, 108.864. E o tempo medido foi de 6 milissegundos para fazer essa execução. Só que a gente também criou, adaptando lá do plugin, um jeito de usar o NVProf, que também faz a medida. Então se você mudar de GPU para NVProf, você também pode executar aqui um código e uma vez que executou esse código, ele chama o NVProf,
Então eu executo o código, chamo o NVProf. Então aqui a execução normal e aqui a execução do NVProf, onde ele até mediu o tempo da chamada do kernel. Foi 6.4, que é bem próximo do medido ali com o devento. E outras chamadas da API. A gente pode também executar exemplos, né, localmente, baixando, né, de um Git, por exemplo, né? Então, que é o caso que a gente mostra nessa seção. Então aqui a gente mostra para os exemplos originais da NVIDIA, lá, de performance. Então primeiro eu vou rodar esse Git aqui para baixar do Git da NVIDIA os exemplos. Então ele vai criar uma pasta CUDA samples com os exemplos lá da NVIDIA. Rodando um pouquinho, mas bastante rápido, baixou. Depois eu vou só setar o path para poder chamar o compilador, o CUDA, né? E aqui eu vou fazer a mudança, né? Aqui está com path relativo, né? Então ele criou a pasta CUDA samples. Então para navegar no driver, a gente tem aqui também os arquivos, né? Então aqui ele criou, né, as pastas, né? Então, vou navegar de novo. Criei as pastas. Aqui eu tive que acabou gravando outra pasta que eu tava, então é bom sempre voltar para a pasta contents, que é a pasta sua original. Então eu acabei gravando dentro dessa pasta aqui do mini curso, era para gravar na contents. Então dando o comando cd contents, ele vai para contents primeiro e depois ele vai baixar o GitHub, aí não tem problema. Eu posso dar um comando ls aqui para conferir, né, se ele realmente baixou, né, tem que ser ls normal, né. Se ele baixou, então aqui eu estou com o CUDA samples, né, a pasta WSCAD já estava aqui, né, e as pastas originais. Executei aqui para configurar o path e agora eu posso ir para a pasta, né. Então aqui é sempre bom colocar o path completo, porque se eu tiver na outra pasta não tem problema. Dentro dessa pasta eu vou, executo, faço o makefile e vou rodar o bandef-test que vai testar a placa que está aqui disponível, né? Então ele muda para a pasta, chama o make, que aí já vai compilar, né? Já está disponível ali pela NVIDIA, então aqui está compilando. E depois de compilar ele vai executar. Então executou e aí deu a taxa de transferência e tal da GPU. Aqui teria outros exemplos, né, também de rodar a modificação de matriz. O próprio mini curso também oferece exemplos, né? Então aqui já está organizado para voltar para a pasta raiz, apagar o que tinha lá, no meu caso tinha, né, e um diretório anterior e atualizar aí com o Git novo. Então aqui eu vou mostrar um exemplo de polinômios, né? Então a gente fez um exemplo com 4 polinômios diferentes, né, para ver a proporção de operações com a memória. E aqui mostra um exemplo de rodar igual você rodaria no seu computador normal. Você vai para a pasta, você compila, né? Então sempre usar o % para comandos de manipulação de arquivo, igual mudança de diretório, e para os executáveis usar o exclamação. Então aqui eu mando compilar para a arquitetura 3.5, que é da K80. O Colab da Google pode ter a K80 ou T4, então depende, às vezes você pode dar sorte de pegar uma T4 também se tiver disponibilidade. Então aqui eu estou indo para a pasta, uma introdução, onde tem esse exemplo de polinômio, e aí eu vou executar, e ele vai compilar e vai fazer aqui. Então essa aqui é uma execução anterior, que eu vou fazer de novo. Então você pode ter o seu arquivo lá no Git, baixar e executar localmente. Então pode ser feito assim, né, com o arquivo baixado do Git, ou pode ser inserido uma janela de código. Lembrando que na janela de código, se você colocar por 100% de GPU, ele só vai executar, e você colocar 100% NVProf, ele ainda executa o profile e você tem mais medidas. Então, o objetivo desse vídeo é só dar uma introdução, e nos links abaixo tem mais
material e depois a gente postar também a sequência do mini curso e também uma sequência de um curso introdutório. Obrigado.